professor. Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos à nossa sequência de live da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Hoje nós vamos fazer uma live. Estamos aqui para iniciar com muito ânimo e dedicação nossa formação continuada, seja como docente, discente, seja como comunidade escolar. E nós vamos iniciar nossa live interativa, ou seja, você poderá participar conosco, não só aqui no YouTube, mas também em plataformas que logo, logo nós vamos compartilhar com vocês. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos que ajudaram na realização dessa live. Eu agradeço ao diretor da unidade de ensino, o professor Marcelo, a coordenação pedagógica, a professora Érica, e a coordenação de curso, a professora Luciana Valquíria. Também gostaria de agradecer ao Rafael, que está fazendo a parte da TI, aos professores que estão presentes, aos alunos, aos funcionários e toda a comunidade da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou apresentar a nossa convidada para esta live, a professora doutora Patrícia Reis Buzini. Patrícia Reis Buzini é tradutora, escritora, poetisa e articulista no Jornal Diário da Região e nas revistas Bem-Estar e Vida e Arte, especializando-se em matérias sobre literatura, filosofia, arte e cultura. Formada em letras, é doutora em estudos linguísticos pela Unesp de Rio Preto, com intercâmbio na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Foi professora universitária por 15 anos, atuando na área de tradução e ensino de línguas. É chanceler e integra a diretoria da Academia Brasileira de Escritores, a ABRESC. Promove a leitura como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional. Desde 2019, Patrícia dedica-se também à curadoria de arte, promovendo o trabalho de artistas renomados e estreantes. Recentemente, ela foi eleita para integrar a Academia Rio Pretense de Letras, Cultura, Arlec. E, além do mais, a Patrícia também já foi nossa colega aqui na ETEC Filadélfia Gouveia Neto. É um prazer recebê-la aqui, Patrícia. Muito bem-vinda. Obrigado, Fernando. Obrigada pela apresentação tão generosa. E você, inclusive, esteve na minha banca, né, do concurso. Foi muito bom lembrar tudo isso. E Exatamente. Agradeço o convite de participar dessa live, de falar sobre esse assunto que tanto me agrada, tanto estimula aí a reflexão de todo mundo. Muito obrigada, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vou começar, Patrícia, perguntando para você. Nós sabemos que hoje em dia o jornal ele se apresenta tanto no impresso como no digital. Sendo o jornal uma prática antiga dentro da sala de aula, as ferramentas digitais, elas podem ser parceiras na construção do conhecimento? Na sala de aula, você diz? Sim. Sim, com certeza. Acho que hoje não tem como você negar a influência da mídia digital, né? E, inclusive, as mídias tradicionais todas estão integradas às mídias digitais. Hoje, dificilmente você vai encontrar um jornal que não esteja aí integrado às redes sociais. Então, eu acho que, como professores em sala de aula, é muito importante que seja trabalhado esse tipo de conteúdo dentro da sala de aula sobre o conteúdo, ou utilizando esse conteúdo. Então, há várias formas de você trabalhar isso em sala de aula, mas acredito que não tem como você fugir, né? Então, as mídias digitais, você acredita que as mídias agora se tornando mídias digitais, elas é uma ferramenta a mais para o professor poder trazer dentro da sala de aula e trabalhar os diferentes conteúdos dentro da sala de aula? Com certeza, Fernando. Hoje, os materiais mais modernos, todos já favorecem esse tipo de trabalho, né? Se você que é professor e sabe disso, né? Não tem um livro que não exista um hiperlink aí para um site, ou
para algum conteúdo específico aí. Então, hoje, o material de sala de aula não é mais linear, como acontecia isso há 50 anos, né? Então, hoje, você está sempre lidando com hiperlinks e a mídia, né, o conteúdo, essa relação com a mídia exige essa habilidade do profissional de estar trazendo esse conteúdo para a sala de aula, não só como uma ferramenta de ensino, mas acredito que o mais importante é desenvolvendo a capacidade do aluno de refletir sobre essas diferentes linguagens, porque são diferentes linguagens, né? Exatamente. E foi dessa maneira que o caderno virtual de poesia, a revista virtual de poesia, que tanto foi produzida na forma digital quanto na forma impressa, chegou à sala de aula aqui na ETEC Filadélfia, mostrando aos alunos como a poesia ela é importante dentro do nosso dia a dia. Você não podia contar para nós como surgiu essa ideia de fazer uma revista virtual de poesia no Diário da Região? Então, durante aí o período de isolamento social, nós percebemos que houve um aumento na produção de conteúdo, né, nas redes sociais relacionados à escrita literária. Eu mesma, que tinha um certo receio de estar compartilhando os meus poemas, acabei compartilhando e foi muito estimulante o resultado que eu tive aí da interação com as pessoas. Então, tudo isso levou a gente a perceber que, de repente, seria o momento da gente dedicar uma página da revista a publicar esses poemas escritos por poetas locais. Então, a Lígia, que é a editora da revista Bem-Estar, me ligou com essa ideia, que eu achei brilhante, abracei imediatamente a ideia, e aí entrei em contato com os escritores que eu conhecia e pedi para que enviassem os primeiros poemas. E, a partir de então, foram aumentando as participações, ficamos, assim, surpresos com o interesse, com a receptividade das pessoas, né, com relação ao projeto, e que foi crescendo aos poucos, e depois de 3 meses nós tínhamos material suficiente para fazer uma publicação específica sobre poesia. Eu vou compartilhar. Agora, Patrícia, vamos então compartilhar. Você tocou num assunto muito importante. Olá, eu aqui de novo. Você tocou num assunto muito importante que eu quero dar continuidade. A vontade de publicar a poesia, né? Apareceu no Sil Pretenses essa vontade de publicar. Eu vou colocar um link aqui agora para vocês, aqui na live, e vocês vão poder acessar, aqui o link está aparecendo, e vocês vão poder acessá-lo e responder. E você? O que você acha de poesia? Olha, a Patrícia, toda a equipe, eles organizaram, estou aqui retomando para quem está chegando aqui agora, eu estou conversando com a Patrícia Reis Buzini, que coordena o projeto literário da revista Bem-Estar no Diário da Região, e esse bate-papo é para nós falarmos sobre mídia, educação e artes literárias, as diversas artes literárias que compõem a literatura. Bom, a Patrícia ela já explicou para nós como funciona o projeto, o crescimento, o nascimento desse projeto e esse crescimento que está acontecendo dentro desse maravilhoso projeto que nós estamos incluídos, a ETEC Filadélfia Gouveia Neto e a comunidade. Eu soltei um link agora perguntando para você. E para você a poesia? Como é? Os dados ficarão sigilosos, não se preocupe, não serão divulgados, a não ser que você queira comentar aqui alguma pergunta dos dados. O link, ele está no YouTube. Vou colocá-lo de novo, o link. Olá, Eric, eu estou vendo os meninos aqui me cumprimentando, o Eric, os meninos estão perguntando cadê o link, professores aqui comentando, ficando assim extremamente agradecido com a participação de todos nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, que
abarca o projeto interdisciplinar da escola, que é mídia e educação. A mídia e educação dentro da ciência, dentro das diferentes áreas do conhecimento. Ah lá, fala, professor, Alcauã, eles são assim, essas crianças, né? Esse carinho todo que eles têm pela gente. A gente fica muito feliz de estar compartilhando aqui, Patrícia. Bom, Patrícia, então eu já coloquei o link, eu já fiz uma sequência do que nós estamos falando, o pessoal está respondendo, o pessoal pode interagir, o pessoal pode perguntar, e eu queria agora dar sequência no que você está falando com uma outra perguntinha, claro, seguindo o seu pensamento. Esse projeto, Patrícia, ele foi publicado tanto na imprensa quanto no virtual. Você acredita que outras escolas podem buscá-los também para participar desse projeto? Uhum. Então, o primeiro momento, a gente abriu só para escritores profissionais, né? Essa primeira edição foi reservada aos escritores profissionais, agora a segunda edição já está aberta a escritores, jovens escritores que estão aí querendo se lançar ou que estão experimentando a escrita literária, então estamos abertos a receber poemas inclusive, de alunos de escolas, que você pode aí também aproveitar para fazer o convite, aproveito para convidar todos a participar do projeto. Lembrando que nós temos uma comissão editorial formada por profissionais da área, que vai fazer uma seleção de alguns poemas, então, eventualmente, pode ser que alguns não sejam publicados, com base na avaliação da comissão editorial. Mas isso é creio que seja uma posição necessária aí para a gente garantir uma homogeneidade nos poemas, né? Uma certa... Patrícia, e esses poemas, eles são sempre do mesmo gênero literário ou os poemas diferem os gêneros literários escritos? Então, com relação a isso, eu fiz um artigo na primeira edição falando sobre a visão contemporânea de poesia. Né? Inclusive, nós vamos compartilhar agora, me desculpe, eu quero aproveitar, nós vamos compartilhar esse artigo que a Patrícia vai falar agora, online também, para vocês terem acesso a esse artigo e poderem ler. Esse artigo, ele faz parte da revista, Patrícia, para as pessoas entenderem? Esse artigo foi publicado na primeira edição especial da revista Bem-Estar, de poesia, e eu fiz questão de estar apresentando um pouquinho a proposta, como surgiu o projeto, qual é a visão de poesia que norteia esse projeto. Na verdade, a gente faz aí um apanhado geral com relação ao que se considera poesia, né? Por muito tempo, as pessoas acreditavam que poesia seria um texto escrito com versos, né? E, na verdade, hoje, a poesia pós-moderna, ela já não segue uma regra específica, há essa liberdade de você experimentar formas, linguagens, ritmos diferentes, então, isso é muito legal, porque favorece bastante a participação de todos, então, não precisam ter medo de estar enviando poema, isso realmente o momento hoje é muito favorável para que surjam novos poetas, novas experiências de leitura, novas técnicas, então, é isso que eu coloco ali naquele poema, né? Certo. Nesse primeiro artigo, perdão. Nesse primeiro artigo que foi colocado agora aqui para vocês, onde a Patrícia ela faz uma reflexão sobre a arte poética, a poesia. Nós todos podemos escrever um poema. O poema, ele está internalizado, e se nós sentarmos, pararmos, pensarmos no nosso sentimento, podemos escrever a poesia, principalmente hoje em dia, não é, Patrícia? Nesse momento que nós estamos vivendo, onde o sentimento está exacerbado devido a tudo que nós estamos vivendo, a poesia ela poderia ajudar nesse socioemocional, na construção individual de cada um? Eu acho que com certeza, né? A situação de isolamento social, ela favoreceu muito esse encontro das pessoas consigo mesmo, essa pausa que você precisa ter para
para a poesia, né? Então, a poesia, tanto para você ler quanto para você produzir poesia, você precisa estar consigo, né? Ter esse tempo de silêncio, de reflexão, de internalização. Então, o momento, ele favorece a produção literária e poética. Agora, é lógico que é importante a gente lembrar que um poema, ele segue uma elaboração específica, né? Então, você pode estar aproveitando a oportunidade para falar, para deixar explícito esses sentimentos, né? Mas não necessariamente, né? Como eu deixei claro ali no artigo, né? O poema, ele vale por si só. Então, ele pode ser simplesmente um objeto estético, então, algo que eu vou trabalhar a linguagem, né, para que aquilo surta determinado efeito, para mim, um efeito meramente estético, ou ela pode suscitar questões filosóficas, questões proposicionais, porque não necessariamente um poema, ele não é uma proposição, né? É como o Antônio Cândido fala muito na obra dele, né? A diferença entre a linguagem jornalística e a poética é exatamente isso. O jornalismo, ele tem aquela conexão forte com a realidade, né? Aquilo que ele diz tem que estar de acordo exatamente com os fatos, né? Com a realidade dos fatos. A poesia não. A poesia, ela pode ser uma contradição por si só, né? Então, ela não tem essa responsabilidade de conexão com a realidade, mas ela sugere algo, ela suscita um sentimento, ela suscita uma lembrança, ela suscita uma reflexão, e isso é muito bacana, porque te dá liberdade para escrever sobre coisas diferentes, né? Sem essa responsabilidade de dizer, peraí, alguém vai me cobrar sobre isso que eu estou dizendo? Não. Poesia é liberdade. Poesia é tudo isso, né? Exatamente. A poesia, apesar de ser a expressão do sentimento, não precisa ser unicamente a expressão do meu sentimento. Esse eu lírico, ele pode transcender, mostrar diversas realidades sociais, inclusive que estão acontecendo, realidades emocionais. Nós não precisamos ficar presos, o poeta, você que está me escutando a nós dois, a minha, a Patrícia, você que ficou com vontade de escrever um poema, independente, né, sobre o que eu vou escrever. Sempre o poeta pensa, leia, em primeiro lugar. A leitura, ela é fundamental para qualquer escrita, seja para qualquer gênero, a leitura é importante. Por isso, como professor, eu fui até a Patrícia, eu peguei a atividade poética, que está muito bem elaborada, aliás, deixa eu falar, agora eu posso falar, quem participou, está participando do Forms, receberá no seu e-mail essa revista virtual que nós estamos falando, esse caderno virtual. Esse caderno virtual ele foi composto por 28 poetas aqui de Rio Preto, essa primeira etapa do projeto. Foi finalizado, inclusive, 3 poetas receberam caricaturas, foram homenageados, ou seja, valorizando o discurso poético, a revista. Então, quando nós pegamos dentro da mídia atividades que contemplem o conhecimento, que nós podemos fazer o diálogo do conhecimento entre o aprendido na sala de aula, as habilidades que os alunos têm, nós vamos levar as competências para eles. Como? Através, por exemplo, de bons projetos encontrados dentro da sociedade, como esse que nós encontramos dentro do Diário da Região, através do Poesia na Cidade. Então, nós participamos desse projeto para mostrar ao aluno, eu estou trabalhando nesse projeto especificamente, eu mando até um abraço para meus queridos do Segundo Edificações, que são eles que estão se empenhando na construção poética dentro dos diferentes gêneros, analisando características literárias lindamente, fica aqui meu agradecimento a essa sala. Eles estão percebendo que a poesia, ela traz um discurso, que a poesia, ela explica um contexto, e através desse discurso, nós podemos ampliar aquilo que nós já sabemos, as nossas habilidades.
Muitas vezes nós colocamos só a poesia em primeira pessoa, porque nós estamos muito acostumados a escutar na mídia canções que falam sobre as dores do amor. Mas é preciso mostrar que ela vai bem além do que isso. E aí a gente constrói brincando a poesia e a gente acaba se expressando de diferentes maneiras dentro da sala de aula. E aí fica o meu convite a todos que estão assistindo essa live para que se empenhem. Peguem um poema, vocês devem ter um livrinho em casa, internet, sentem com seus filhos, leiam um poema, vejam o que o poema está falando, contextualize ele dentro da sua circunstância. São tantas palavras pensadas e trabalhadas pelo poeta para que ele componha o seu poema e entregue à sociedade. Porque a partir do momento que o poeta entregou o seu poema, aí já não é mais dele. Os 28 poemas que compõem a revista já não são mais do poeta. Já faz parte da revista, do estudo dos alunos, das características que foram elencadas. Poesia é discurso nesse sentido, porque ela traz a fala nossa do cotidiano. Não é, Patrícia? Eu acho, exatamente isso que você está falando. Eu acho que uma característica muito bacana do projeto é isso, de você estar dando voz às pessoas, né? É um espaço que está aberto para as pessoas comunicarem os seus sentimentos, as suas aspirações, e também as suas criações estéticas, simplesmente, né? A sua habilidade em lidar com a língua, porque a poesia também revela essa capacidade de você conhecer a língua, o vocabulário, saber escolher a palavra certa, porque a poesia é uma construção linguística, nada é aleatório dentro do poema, tudo ali tem uma razão de ser, e quando você lê um poema e você tenta descobrir, mas por que o poeta escolheu essa palavra e não outra, é muito legal. Porque aí você começa a trabalhar outras questões, como conotação das palavras, né? Dá para você ampliar muito a sua visão de linguagem na leitura de um poema também, dentro da sala de aula, principalmente, né? Exatamente. E esse é o nosso projeto. E esse é o nosso projeto. Estão todos convidados a participar e principalmente a escreverem seus sentimentos, porque ajuda a gente a interiorizar melhor o nosso dia a dia. Patrícia, eu fico muito agradecido por esse bate-papo que nós tivemos. Eu gostaria que você complementasse com alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Eu gostaria de parabenizar você, Fernando, por essa iniciativa de estar buscando esse diálogo com a mídia. Isso é muito importante, principalmente num momento em que a gente percebe que a mídia vem passando por desafios no sentido de validação, né? E cada vez mais é muito importante a gente estar explicitando isso à população, né? Qual é o papel das diferentes mídias, o que está por trás de cada uma dessas mídias que você tem acesso. Isso, como professor, é muito importante, né? Até para você entender como ocorrem as fake news, porque as fake news acontecem exatamente por falta de uma educação midiática no Brasil, né? Eu que já morei na Inglaterra, sei que é um país extremamente focado em educação midiática, até porque eles passaram por um episódio muito triste, né? Creio que aquele fato referente ao falecimento da Lady Di e tudo isso que aconteceu suscitou uma preocupação enorme aí no povo inglês em trabalhar essa questão dentro da sala de aula, tanto que isso faz parte do currículo deles, né? Agora, no Brasil, ainda a gente está tateando aí nesse assunto, falta uma percepção maior do que dos diferentes tipos de mídia, né?
porque as fake news ocorrem exatamente por isso, por desconhecimento da função de cada canal que você está acessando ali para obter as suas informações. Então, as pessoas hoje não sabem distinguir a diferença entre um vídeo compartilhado no WhatsApp e uma matéria jornalística feita com base num profissional que pesquisou aquelas informações, que foi direto à fonte, que responde judicialmente por aquilo que ele publica. Então, veja bem, as pessoas não sabem distinguir mais isso. Isso é muito triste. Então, isso nós vivemos uma situação realmente que exige medidas urgentes por parte da escola de educação midiática, de estar trabalhando esse conteúdo em sala de aula, porque é tudo muito novo ainda, né? As pessoas ainda não aprenderam a lidar bem com essas ferramentas, redes sociais e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa para a gente promover essa reflexão, essa conscientização, que é muito importante para qualquer país que pretende alcançar um status aí de desenvolvimento, de sustentabilidade, né? Sem isso, sem essa percepção, realmente fica muito difícil. E é engraçado porque o jornal sempre esteve presente dentro das escolas que a gente trabalha, sempre tem o jornal ali nas salas dos professores, eu estou na sala de aula há muito tempo, sempre teve o jornal físico, e eu sempre estive ali com o jornal físico, inclusive já fiz parceria numa outra escola que eu trabalhei, onde nós recebíamos o jornal físico para trabalhar, e veja a mudança, agora ele está virtual, o mundo midiático está dentro da sala de aula, e nós temos que conseguir encontrar a mídia adequada para nós trabalharmos dentro da sala de aula, o chamado filtro que você falou, né? Então, quando o jornal estava lá, só tinha o jornal, era mais fácil, você pegava, agora não. Os alunos estão cheios de informações, eles são muito midiáticos, eles vivem nesse mundo. Então, cabe ao professor conseguir trazer a mídia para dentro da sala de aula, mídias boas como essa que nós estamos em parceria, que agrega o conteúdo. Porque se não agrega o conteúdo, não tem como. Agora, esse agrega o conteúdo. Assim, cabe ao professor buscar. E, com isso, ele consegue associar as mídias à educação. E o que nós estamos fazendo hoje, a mídia e educação, através das artes literárias. E qualquer professor de qualquer área pode trabalhar o jornal na sala de aula, que traz o contemporâneo e a sua realidade da sua comunidade, ou até mais, né? Pensando muito mais do que só a nossa própria comunidade, a gente já ultrapassou o portão da escola agora a gente está aqui. Nós estamos no virtual. E conseguimos essa associação, fazendo um aluno mais pensante, mais reflexivo, um pai mais reflexivo, mais pensante, e assim nós conseguimos associar a mídia e a educação e as diversas artes e conhecimento. Exatamente. Eu agradeço. Nossa. É um desafio nosso, que nós estamos juntos, eu acho que todos nós que participamos aqui estão pensando da mesma maneira, eu estou vendo aqui vários parabéns, eu agradeço a todos vocês pelas colocações, colocaram aqui. Patrícia, obrigado pelo seu tempo, você é muito bem-vinda aqui na ETEC Filadélfia, espero encontrá-la novamente numa próxima live. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, mando um beijo a todos os colegas que estão aí, que estão presentes na live, e a todo mundo que participou hoje aí, e com quem a gente pôde conversar um pouquinho. Beijo. Muito obrigado. Beijos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.